e municipais de proteção à infância e adolescência. Então, é este órgão que tem por dever, né, de articular tudo que se relaciona à infância. E aí pensar que o sistema de justiça é um braço desse sistema de garantia de direitos. Mas esse braço, em geral, ele só vai quando a gente chama, convida, né? Eu lembro quando fui conselheira dos direitos em Santos, o Edmir fazia muito bem esse papel de trazer o sistema de justiça para dialogar com a sociedade. Aqui eu trouxe o sistema de justiça e não trouxe a questão da segurança pública, porque centralmente o sistema de justiça é o que a gente mais vai se relacionar na nossa ação conselheira. Então, o Ministério Público, né, a promotoria da infância e juventude, né, qual é o papel? Ela age em defesa da sociedade, acusando quem tenha violado direitos, que pode ser pessoa ou instituição, inclusive o poder público. Também faz ajustamentos de conduta, que são acordos para corrigir situações inadequadas. Então, todo mundo aqui que é militante, que já foi conselheiro dos direitos, tutelar, já ouviu dizer, nos tal, tem uma sigla chamada TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, quando o poder público, por alguma questão, deixou de cumprir a sua função, né, o poder público, o Ministério Público é acionado, né, para dizer, olha, tinha tantas questões aqui no município e o executivo não cumpriu, ou não criou, ou não realizou tal ação. E aí, a promotoria quer esse papel de, olha, é possível, antes de virar um processo, que você responda à sociedade com uma ação, né? Então, que você corrija sua conduta de não ter cumprido tal direito. Alguém conhece alguma ação que já foi feita no município onde reside, desse porte que eu estou falando? Algo que o executivo deixou de cumprir e o Ministério Público foi acionado e chamou, né, o poder público para fazer cumprir aquela ação. Alguém conhece algo? Thaís? Sim, em Santos nós temos um TAC que, através de uma ação do Conselho Tutelar, na ocasião, referente às questões do enfrentamento sobre a exploração sexual e violência do advento, inclusive, infelizmente, da morte de uma criança na ocasião, e aí tem o TAC, onde dentro de um serviços ou, né, de um projeto até se construir o serviço ou o programa, se criou o NIA, que é o Núcleo Integrado de Articulação de Criança e Adolescente. Muito legal. Alguém tem outro exemplo? Tem também um TAC que foi feito. Olá, boa noite, em primeiro lugar, para todos. Eu não sei se é bem um TAC, mas também teve um documento que foi feito quando a Santa Casa também acionava o tempo todo o Conselho Tutelar. Então, foi feito também esse documento que nos ajuda, né, e nos ajudou muito. Excelente, Rose. Edmir? E tem também um TAC importante, que na época que a gente estava no conselho, a gente insistia que os adolescentes que faziam uso de substância psicoativa não deveriam ser tratados no mesmo lugar dos adultos, porque eles eram sem desenvolvimento, precisavam de um trabalho mais lúdico, mais bem elaborado e tal. E aí a gente começou a fazer gestão com relação a isso, junto com o governo, não conseguimos, fomos com o Ministério Público, e aí trouxemos o pessoal de São Bernardo, né, tinha um trabalho legal e tal, e aí ele acabou fazendo um TAC, e aí se criou o CAPS-CDJ, que na época não tinha, através de um TAC também. Então, gente, nós acabamos de ouvir de colegas que é assim que esses órgãos funcionam. Se nós não acionarmos, é como se eles não estivessem vendo o que nós estamos vendo. E eles estão vendo. Mas a partir de uma ação concreta que a gente desenvolve, seja o Conselho dos Direitos, o Conselho Tutelar, ou a sociedade organizada,
ele não aciona os órgãos. Deveria, né? Eu tenho falado muito com os promotores de São Paulo, inclusão e direitos humanos, se a televisão não comunica para eles o que comunica para nós, por que eles não agem de forma mais ágil? Porque são muitas violações e eles dizem, nós também somos poucos, e de fato, né, quem grita mais é atendido mais rápido. Então, para a gente entender que nós temos que nos organizarmos para a gente acionar mais, e quando eu falo acionar, nós vamos chegar daqui a pouco nas medidas de proteção, e a gente vai ver quantas medidas são possíveis de ser aplicadas para garantir o direito, e que muitas vezes não existem serviços para a garantia do direito, e que a gente não aciona o Ministério Público para que o poder público faça cumprir aquele direito. O Poder Judiciário, como todo mundo sabe, julga situações, né? Evidentemente que tem juízes que são mais próximos, juízes que são mais próximas, que dialoga com a sociedade, como tivemos o ano passado, no Encontro Sinase, o juiz da Infância e Juventude veio, dialogou, conversou, se posicionou, dizendo que na questão étnico-racial ele já estava estudando mais, para entender como nessas causas ter uma posição mais ao encontro da população, de forma que desconstrua esse preconceito, o racismo que é estrutural, que foi o tema central que o GT Sinase promoveu quando fazia o balanço das ações que o Conselho monitorou naquele período junto com o poder público. E o juiz foi muito acolhedor das reflexões que foram suscitadas pela professora Márcia Eurico. A Defensoria Pública no estado de São Paulo é a mais jovem dos três entes, né? Ela é de 2006, ela é fruto de uma luta histórica desse estado de São Paulo, fruto do movimento dos direitos humanos, porque antes da Defensoria Pública, quem fazia esse papel era o Centro de Defesa, que vocês conhecem, e a Procuradoria do Estado, que tinha, em número muito menor, esse papel de fazer a defesa de qualquer cidadão que não possa pagar advogado para suas causas, difusa, coletiva e individuais, porque a gente sabe que é o atendimento individual, tem critério para ter acesso à Defensoria Pública, porque a demanda é gigante, e se não houvesse um critério, não existiria condições dela atuar. Na minha avaliação, a Defensoria poderia estar mais perto da população, deveria ser o braço do sistema de justiça colado à população. Quando eu falo população, há esses órgãos, esses dois órgãos que nós temos, que são a cara da sociedade, que é o Conselho dos Direitos da Criança e o Conselho Tutelar, mas ela também cresceu enquanto instituição de justiça, e aquele papel de também pensar os direitos humanos junto aos territórios, que deveria ser uma ação da Defensoria, ela tem se distanciado. Então, ela tem ficado muito nas causas, claro, tem causas coletivas, difusas. Vamos pensar o que é uma causa difusa. Teve uma contaminação num rio em Cubatão. Quantas pessoas foram contaminadas? A gente não sabe, é difuso dizer, mas a gente vai acionar, porque tem uma coletividade que foi contaminada com aquela contaminação por empresa XPTO. Então, isso é uma causa difusa, é um direito difuso violado, que a gente pode acionar a Defensoria Pública. E as causas coletivas que vocês conhecem, que são variadas, questão de matrícula na escola, questão de atendimento na saúde, enfim, os mais vários direitos. Então, entender também esse órgão como um órgão que pode ser acionado para atender as causas coletivas, porque a gente ainda, por vezes, fica muito focado nos casos, e é bom a gente pensar como aquele caso tem um conjunto de pessoas
naquela mesma condição que a gente poderia beneficiar com esse tipo de atuação, uma vez que nós não temos pernas para todo dia ficar fazendo processos para acionar o sistema de justiça para que ele trabalhe em prol da população, né? Então, cada vez mais, quanto mais a gente conseguir pensar em ações que coloquem esses órgãos, né, próximo, colado à população, melhor vai ser a atuação deles, porque quanto mais distante é pior a atuação, a gente tem prova disso, e quanto mais perto, a chance da gente ter promotoras, promotores, juízes, juízas, defensores, defensores, que, de fato, assegure a pauta da proteção integral, é bem melhor. Em 2017, nós levamos para o CONDEP é o Conselho Estadual da Pessoa Humana, uma pauta, que era a construção do Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos, e o órgão central que esteve junto com a sociedade por dentro do CONDEP foi a Defensoria enquanto instituição. Não foi um defensor, a Defensoria inteira do Estado de São Paulo esteve junto com o CONDEP, porque não se faz política pública sem os órgãos de Estado. Então, nós temos que saber colocar no colo dessas pessoas pautas desse tamanho. E nós estivemos à frente dessa elaboração do plano, e a questão central que me chamou a atenção, que a Defensoria foi preponderante, porque o órgão que mais nos deu trabalho nessa elaboração foi a Polícia Militar, né? A Polícia Civil participou com mais tranquilidade, mas a Polícia Militar, ela participou com bastante dificuldade, porque na história das polícias, a participação sempre foi uma coisa muito renegada, e como no Plano de Educação e Direitos Humanos prevê no eixo Sistema de Justiça e Polícias e Segurança Pública, e ela está nesse campo da segurança pública, ela veio participar do documento base, e quando chegamos nas audiências públicas, a polícia queria desmontar o documento, achando que as audiências fossem deliberativas. As audiências eram consultivas, porque a gente tem um pouquinho de maturidade para saber que um documento desse, construído a várias mãos, não vai para uma audiências públicas deliberar, mas sim coletar mais contribuições para aprimorar o documento. Foram 22 audiências em 2017, e, por fim, a gente chega num acordo com a polícia, porque a polêmica era que a gente queria 1/3 de movimentos sociais, movimento LGBT, movimento feminista, movimento da população de situação de rua, movimento negro, fazendo a formação das polícias. E aí eles diziam, qual é o nível de cientificidade? E aí eu falei para o promotor, tá vendo que você causou, promotor? Porque essa proposta foi do promotor. Que, assim, quando não tem nada, a gente coloca um número. E na discussão do documento base, a promotoria convenceu a plenária, né, naquele julho de 2017. Só que nas audiências, a promotoria não estava lá para defender. E a gente teve que passar 22 audiências, né, aguentando a polícia na nossa cabeça, dizendo qual é a cientificidade, querendo desmontar o documento. E aí a gente conseguiu, num esforço coletivo, dialógico, de mostrar para a polícia que ninguém queria impor nada, então que a gente iria pegar o documento e colocar que houvesse um estudo científico para saber qual o percentual que seria colocado nos cursos das polícias. E aí ficaram mais felizes com essa proposta de fazer uma pesquisa, só que até hoje o Estado de São Paulo não fez a pesquisa, e até hoje a gente não sabe qual é o percentual que terá. Mas, enfim, é bom saber que todas as vezes que a gente mexe com esses órgãos que são mais difíceis de diálogo na sociedade, a gente encontra esse tipo de enfrentamento. No meio do caminho, a Defensoria quase saiu, mas o movimento social conseguiu segurar todo mundo, e a gente falou, não vamos nem um passo para trás, porque um passo atrás significa a perda dos direitos humanos de São Paulo, e a gente não vai perder a polícia. E a gente foi em frente e chegamos até a audiência final, que foi na Assembleia Legislativa, com muitas polícias envolvidas, movimento, né, Brasil Livre,
e os nossos movimentos de direitos humanos lá, sentados na Assembleia para aprovar o documento final. Então, para dizer o quanto é importante a gente dialogar com esse tema de justiça e o quanto é necessário a gente trazê-los para próximo de nós. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, o Conselho Tutelar, ele não atua sozinho, né? Ele atua em conjunto com a sociedade, falando em prol da sociedade e buscando representar os direitos da sociedade com esses órgãos. Se a gente não sabe o que fazem os órgãos, a gente não vai conseguir trazer a sociedade para nos auxiliar na luta política, porque tem muita luta política nesse processo, e a gente não vai conseguir fazer a luta que, por vezes, também ela é jurídica e política. E no artigo 131, eu queria chamar a atenção para uma coisa que muitos cometem equívocos. O Conselho Tutelar é órgão permanente, ou seja, nenhuma administração pode chegar e querer fechar o Conselho Tutelar. Ele é órgão autônomo. O órgão é autônomo, a pessoa não é autônoma. A autonomia é dada ao órgão para que ele possa desenvolver, né, com plenitude aquilo que está previsto nas suas atribuições no artigo 131 e nas ações que ele vai ter que assegurar para a sociedade. Então, a pessoa não é autônoma para fazer o que ela entende. O órgão é autônomo. Ele não é ligado ao sistema jurídico, ele não é jurisdicional, ou seja, ele não é um subserviente do juiz, do promotor, da defensoria, ele não tem nenhuma relação nesse sentido. A relação, todo o tempo, é política. Ele é encarregado pela sociedade por zelar. As pessoas acham que zelar é pouca coisa. Zelar é mais do que garantir, é promover, é defender, é garantir direito, né? Zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Então, esse zelar é mais do que defender, porque, por vezes, a gente fica com o olho na violação do direito para pensar qual medida eu vou aplicar. Não, é zelar. Nós não podemos esquecer dessa conceituação do órgão, porque eu tenho visto muitas polêmicas em relação ao que faz o Conselho Tutelar, né? Que todas as vezes que a gente lida no projeto de extensão com as extensionistas e com as crianças que nós vamos ao encontro, a gente ouve assim, todas as vezes que a gente ouve do Conselho Tutelar, da escola, é algo que nos causa uma... Ninguém fala, eu vou chamar o Conselho Tutelar para discutir os direitos. Eu vou chamar o Conselho Tutelar. A disciplina, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Então, ele tem sido colocado como bicho-papão, né? Vou falar assim, a grosso modo, que fica bem mais fácil de entender como tem sido veiculado o que é o conselheiro tutelar, a conselheira tutelar para as crianças e os adolescentes. Poucas pessoas têm difundido que o Conselho Tutelar é o conselheiro, é a pessoa que vai zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, vou chamar o Conselho Tutelar não é boa coisa. Então, a gente tem que desconstruir essa imagem que estão tentando colocar a gente como se fosse um juiz, né, abre aspas, de menores. Nós temos que tirar essa imagem do Conselho Tutelar. Por quê? Porque ele tem que assegurar os direitos fundamentais, né, que estão previstos no ECA. Como que ele vai assegurar o direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura? E aí tem uma questão que a gente fala, bom, mas a habitação não é do Conselho Tutelar. Como não? Como que uma criança vai ter dignidade sem moradia adequada? Como que a gente vai ter respeito se a gente não tem condições de ir e vir? Então, nós temos que conseguir entender o que está colocado no ECA como direito ao respeito, à liberdade, à dignidade e à convivência familiar e comunitária. Por isso que eu coloquei aqui em vermelho, que não está, o texto não está no ECA, mas é importante que nós saibamos que, sem pensar as políticas públicas na sua totalidade, nós não vamos conseguir fazer o debate dos direitos fundamentais. Oi, Thaís.
Professora, agora eu tive uma dúvida quando você traz um recorte da habitação. No passado, nós tivemos uma situação, enquanto conselheira naquela ocasião da Zona Noroeste, e nós entendíamos que tinha uma questão de habitação diante de uma família que a gente atendia com situações recorrentes. Na ocasião, nós tínhamos reuniões sistemáticas com o Ministério Público e ele entendeu que nós não podíamos estar encaminhando ou fazendo construção nesse sentido da habitação. Uma questão que foi dentro do difuso. Esses assuntos não seriam no caso do difuso? Cortou a sua fala, eu só quero tentar ver se eu resgato. Então, teve uma questão da habitação na Zona Noroeste que afetava uma coletividade. Vocês não tinham dados da coletividade, então era um direito difuso que estava sendo violado e que vocês acionaram o Ministério Público. E ele disse que vocês não poderiam fazer isso, correto? Isso. Então, Thaís, quando for assim, a posição do promotor é essa, vamos acionar a defensoria. Porque a defensoria do sistema de justiça é a que mais entende dos direitos humanos e sociais. É a defensoria pública, né? Infelizmente, um promotor ou uma promotora que não entende que dignidade passa por a sua condição digna de moradia, não entender, não conseguir ler, traduzir o que significa dignidade, realmente é complicado. Então, a sua atuação foi plenamente correta, isso. Eu estou falando a partir do Paulo Afonso Garrido, eu estou falando a partir do Edson Seda, e do próprio Vandelino Nogueira, que tão recentemente faleceu, que eram também, o Vandelino era procurador de justiça do Estado da Bahia, e que sempre trabalhava com a gente com essa perspectiva, buscando traduzir o que significava essa tal dignidade, que, por vezes, na ação conselheira, isso fica meio perdido. Tá? Então, quando houver situações como essas, porque, de fato, o ECA não coloca ali, mas ele fala, ele arrola o que ele entende por dignidade. E se a gente não conseguir traduzir a realidade, fica muito complicado. Então, nessa ação aí, vocês, talvez, por não ter mais suporte da sociedade civil para a gente debater essas questões, vocês perderam, porque o sistema de justiça entendeu dessa forma e colocou a posição dele e pronto, tipo, deixa violado, isso não é ação do Conselho Tutelar. Quer dizer, um direito fundamental à moradia não é ação do Conselho Tutelar. Por favor, né, gente? Por favor. Então, eu queria completar nesse assunto aí, professora, porque nós tivemos uma capacitação, eu não me recordo agora, posso estar errada, mas que eu me lembre foi o promotor de Praia Grande, que ele veio fazer algumas capacitações e nós entramos nesse mérito, né, sobre a habitação. E ele pelo menos nos explicou o seguinte, que o conselheiro, que o colegiado do conselheiro em si, ele não pode requisitar a habitação para uma criança e um adolescente, porque esta criança e esse adolescente, eles precisam de responsáveis, e quem tem que ter, né, essa proteção e tudo, são os responsáveis dessa criança e desse adolescente. Por isso, não se entende que um conselheiro, né, que um colegiado possa requisitar isso, e por isso não está no estatuto. Então, assim, eu gostaria também que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque realmente, mesmo os nossos promotores, que a gente, muitos dos casos, até em reunião de rede, a gente via que um dos principais, violação de direito e o quanto não se conseguia, por exemplo, tinha um caso do campus que ele não tinha lugar para lavar a roupa do campus lá, bonitinha. Por quê? Porque ele não tinha moradia, ele morava num lugar coletivo, tal, né? Então, e eles nunca deixaram em hipótese nenhuma, né, a habitação na mão do Conselho Tutelar. Então, eu queria que a senhora explicasse, sim, um pouquinho melhor isso.
vamos pensar o seguinte, Rosilane, a convivência familiar e comunitária, quando da ausência de recursos materiais, eu, conselheiro, como alternativa, não posso oferecer o acolhimento. Isso não é uma alternativa. O ECA diz, eu, conselheiro, preciso encaminhar para programas de apoio e auxílio. Programa de apoio é habitação também. Porque se eu não conseguir ler habitação como uma possibilidade, nós vamos manter as pessoas sem direitos assegurados. Então, eu não estou pedindo para a criança, mas para que ela conviva com a sua família, ela precisa ter moradia. Então, a defesa dos direitos humanos de criança e adolescente está sendo parcial. Porque um dos direitos elementares, fundamentais, é a convivência familiar e comunitária. E a gente sabe que numa sociedade como a nossa, desigual como a nossa, a questão da moradia é central. E se a gente não trouxer esse debate para a roda, a gente vai ficar com leituras de mundo. E assim, cada um, e a gente vive numa disputa de narrativas, tá? Tem o direito positivo, que vai falar assim, ó, isso não está no ECA, ponto final. Isso é direito positivo. O direito filosófico vai dizer, não, está no ECA. Porque sem dignidade, a moradia é uma condição para eu ter dignidade. A minha família, para viver, tem que ter moradia. Se ela não tiver, eu vou cometer uma violação da criança. Eu vou requisitar um acolhimento que grande parte das crianças hoje estão indo para o acolhimento por motivo de pobreza. E então, aí, a gente tem que pensar o seguinte... não tem nem no CIPIA, né, professora? A gente não tem esse tipo de requisição. Então, assim, a Thaís colocou uma coisa bem legal lá no chat e tudo, não poderia ser um RN do CMDCA para conceituar isso, porque o que ele explicava era o seguinte, né, só para complementar aí o que eu consegui entender naquela época e o que eu parei um pouquinho de insistir, porque eu era uma das que insistia nisso, porque eu falava, como é que a gente vai requisitar uma coisa que não tem, leiga, chegando, né, em um primeiro mandato lá. E aí, o que ele explicou? Ele explicou o seguinte, que se você manda para assistência social, o CRAS, né, por exemplo, a família você encaminhou, que é uma requisição que pode ser feita e deve ser feita pelo Conselho. Dentro da assistência social, a assistência social ela tem que assegurar, seja o auxílio aluguel, seja, entendeu? Ela, como técnica, né, como uma equipe técnica, ela tem que ter este olhar. Não o conselheiro requisitar diretamente a habitação, porque não se tem, né, como ele próprio insistia em dizer, não se tem no estatuto e não se deve um conselheiro de forma nenhuma requisitar diretamente uma habitação, porque criança e adolescente têm responsáveis. Edmir, quer falar? Só quero reforçar que a Rose, acho que ela colocou certo. Eu entendo que é isso também. Como não tem no artigo 136, não te dá essa possibilidade, você pode requisitar para assistência e seja bem claro no seu encaminhamento, apontando a habitabilidade daquela família, que é precária, colocando ela em risco, inclusive a questão da iluminação, saneamento, todos os outros direitos estão violados porque essa família está em risco. E não é, como você colocou bem, Francisco, não vai tirar a criança e colocar no acolhimento, porque a família não tem condições. Não, a família precisa de apoio, é o artigo 129.1, né? Então, acho que é exatamente isso, o caminho é esse. Isso vai gerar, com o CIPIA, uma demanda, né? Quando chegar no final do ano, o Conselho tem dados para poder fazer uma intervenção junto ao governo, né, com relação ao orçamento. Vamos destinar mais orçamento para aquele bairro ali que não tem moradia. Quer dizer, isso não foi feito ao longo dos anos, isso também foi uma falha nossa, né? Que a gente deixou passar batido. Então, nós temos que provocar, essa é uma ação política. Né? O doutor Murilo e Giacomo falam muito bem sobre isso. Então, acho que essa é uma ação que a gente tem que fazer, sim. Então, gente, eu já coloquei aqui no meu caderno, eu vou promover um debate na Unifesp, eu vou chamar juízes, eu vou chamar defensores, eu vou chamar promotores, eu vou chamar o Ariel, que hoje está na Coordenadoria da Infância e Adolescência, e essa questão
vai ser central. Ou a gente vai visibilizar que essa questão é uma questão dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Eu quero saber a posição de quem está, inclusive nesse estado, é um estado burguês, que, claro que eu não vou deixar o conselho tutelar, né, requisitar moradia, porque isso é muito revolucionário. Imagina só o barulho que vocês fariam só com a ação de vocês, conselheiros tutelares. Então, o Estado se une e fala, não, isso não é de vocês, vai fazer só o que está lá. E aí, é como dissesse para vocês, não interprete o ECA, cumpra o que está na lei. Então, entender o que é dignidade é não fazer a leitura que a Rose, no primeiro mandato, já fez corretamente. Ele falou, não, Rose, você não pode ficar interpretando. Siga o que está ali no caput do inciso 1, 2, entendeu? Então, gente, eu vou fazer esse debate, eu faço questão, né, de colocar aqui no colo da Unifesp para fazer ainda no primeiro semestre de 2023, tá bom? Porque isso, são posições, e dentro da magistratura, da promotoria, tem posições diversas, e eu conheço um monte de gente desses mesmos órgãos que pensam, né, como a gente está apontando aqui, que a habitação tem a ver com dignidade e é o direito da família. Para que a criança possa permanecer com a sua família, ela tem que ter esses direitos garantidos. E aí, o Estado que resolva, que pense em política de curto, médio e longo prazo, mas que pense, né? E não coloque como alternativa para os filhos e as filhas da classe trabalhadora o acolhimento, porque a gente precisa, né, de uma vez por todas, se juntar para a gente dizer, é excepcional, como o ECA coloca, e não a primeira medida que muitos tomam. Então, a gente vai fazer um debate para a gente trazer isso com bastante subsídios do mundo jurídico, porque é esse mundo jurídico que questiona a gente, então a gente vai lidar com eles, né, com os nossos pares do mundo jurídico. E aí, as medidas de proteção estão no artigo 98, né, que fala que elas são medidas à criança e ao adolescente, vão ser aplicadas sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Então, quem ameaça, quem viola? Por ação ou omissão da sociedade do Estado. Não ter moradia é uma ação ou omissão da sociedade do Estado, tá? Por falta, omissão ou abuso aos pais responsáveis. Esse aqui é o que a gente mais sabe ler. A gente sabe, porque a gente sabe que a mãe do João chama Francisca e Reinaldo. Então, é a Francisca e o Reinaldo que tá uma medida de proteção, para a gente não pegar mais pesado. Mas, assim, a Francisca é vista. E a criança e o adolescente em razão da sua conduta. Então, quando que a criança e o adolescente, em razão da sua conduta, violam o seu direito? Vocês podem falar? Quando uma criança... Educacional, por exemplo? Não, vamos falar de coisas que são menos, né? O ato educacional já é medidas socioeducativas que está na esfera do judiciário. Vamos pensar aqui nas medidas de proteção. Eu sei que hoje está tão difuso, porque eu acho que nós pioramos em termos de leitura de realidade. Eu acho que os órgãos do Estado, tudo quer judicializar, e não é judicializado, o Conselho Tutelar, ele é o zelador do direito. Vamos pensar numa questão que teve na escola. Quando não vai à escola, né? Eu acho que é um dos que é mais corriqueiros aí, que a gente acaba, né, não conseguindo entender a ação do adolescente. Vamos pensar que a criança ou o adolescente não tem ido à escola, né? A mãe vai para o trabalho, deixa tudo planejadinho, ele tem 9 anos, e ela deixa as recomendações. E o menino desvirtua, vai jogar o fliperama, nem sei se tem fliperama ainda, ou seja, vai ficar jogando na internet com os colegas, tá. Então, em razão da sua conduta, ele está violando seus direitos. Então, aqui eu estou identificando que o responsável pela violação é o próprio adolescente ou a criança, e que aí cabe a mim chamar. E aí, assim, como que eu, conselheiro e conselheira, aciono também os responsáveis de modo a não culpabilizá-los por essa conduta, tá? Então, tem isso,
Eu vou também trazer aqui, na minha avaliação, uma questão de grafite, que foi lido como um picho, não é medida socioeducativa, mas eu já vi gente falando que é. Então, assim, é como a gente lê a realidade, né? Eu, na minha ação, se eu fosse conselheira, eu não ia ler um picho ou um grafite como uma infração, né? Eu ia buscar entender o que está acontecendo, por que você está querendo dizer para o mundo essas coisas por meio de, né? Então, vamos entender, porque eu tenho ouvido das escolas, né, o que tem sido, quais os motivos têm sido determinantes para acionar o conselho tutelar. E eu vi coisas pedagógicas tão elementares que nem para conselho tutelar seria o chamamento, mas tem chamado. Tem questões de ordem disciplinar e tem questões de ordens de comportamento de famílias, que tem o chamado a polícia, inclusive, para os familiares, né? Então, já é um acirramento. Então, para a criança, eu chamo o conselho tutelar, e para o adulto, eu chamo quem? Eu chamo a polícia. Né? Eu ouvi essa semana sobre isso. E aí, entra um terceiro elemento na roda, que eu não chamei, mas está me observando no território. Estou falando eu como escola, né? Que é o crime, que tem uma aliança ali com o Estado, que a gente acha que não tem, mas tem, e que está dizendo, ó, escola, como assim você chamou a polícia? Isso atrapalha nossas negociações. Como que você acionou o conselho tutelar para isso? Porque quem cometer qualquer postura inadequada, aí vai a pessoa lá e fala, pode me chamar. Me chama que eu sei conversar tanto com o moleque quanto com a família dele. Aí, gente, acabou o nosso papel de professora, de coordenadora, de conselheira, acabou. Porque vem a pessoa falar isso no seu trabalho, para você não chamar porque ele vai dar conta, então nós não cumprimos nosso papel. Então, a questão é, como vamos fazer o pacto de proteção à infância? Porque essas pessoas existem, elas estão próximas de nós, não vamos florear a realidade, mas como que a gente pode exercer o papel de modo que eu não coloque a criança ou adolescente em contato, tipo, olha, claro que ninguém está fazendo isso, tá? Pois nenhum caso que chamou o terceiro elemento, mas a pessoa soube que foi chamada a polícia para uma família. E a pessoa se colocou à disposição para resolver sem que a polícia fosse lá. Sendo que o caso que chamou a polícia não teve arma, foi só de comportamento. Então, são questões para a gente refletir, porque do mesmo modo que falaram que chamaram a polícia para o adulto, familiar, para a criança chamar o conselho tutelar, por questões de comportamento. E aí, assim, o que a gente faz com isso? Daqui a pouco vocês falam, para a gente poder avançar. No artigo 99, fala que as medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, bem como substituída a qualquer tempo. Artigo 100. Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo sempre aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas, incluído pela Lei 12.019 de 2009, que é a Lei da Adoção. Então, vocês vão ver, no que vem abaixo, que várias medidas em relação ao que estão previstas no artigo 100 vão dizer sobre isso. Eu só vou ler algumas, só para a gente verificar o quão complexo tem ficado e o quão a infância está protegida, e por vezes a gente acaba, mesmo com todo esse rigor, a gente acaba ainda acionando em primeira mão o acolhimento. Então, tá lá, no artigo 100, né, 1.
condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos. Crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos neste e nas outras leis. Então, foi a inclusão que essa lei 12.010, de 2019, realizou. Proteção integral e prioritária. A interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nessa lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária. Ou seja, a lei de adoção veio só para ratificar que a proteção integral deve ser assegurada. Em última instância, ele vai tratar das questões relativas à família acolhedora, ao acolhimento institucional e as questões referente à inclusão em programas de acolhimento familiar. Então, todo esse artigo aqui, todo esse artigo 100, do 1 ao 12, né? E depois o artigo 101, verificadas qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, que é aquele que a gente fala, quem foi o sujeito que violou o direito, se foi o Estado, se foi a família, ou foi a criança ou adolescente em razão da sua conduta, vai falar o seguinte, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, vamos encaminhar as seguintes medidas, a 1 ao 9, que é aquelas que vocês já conhecem. Encaminhamento aos pais responsáveis, mediante termo de responsabilidade, encaminhamento, orientação, apoio e acompanhamento temporário, matrícula e frequência na escola, inclusão em programas comunitários oficial de auxílio à família, programa, inclusão em programas comunitários oficial de auxílio à família. Aí eu perguntei assim, uma das formações que eu fui no município, por que você não encaminhou? Porque não tinha. Aí o que você fez? Acolhimento. Então, o Estado não é acionado, eu tenho outras possibilidades, e aí eu aciono outras possibilidades, porque aquela que seria a medida mais efetiva, que é a inclusão em programa oficial comunitário, eu não encaminhei porque o Estado não tem disponível para eu encaminhar. Então, eu, com a minha medida de proteção, eu vou acabar violando a criança. E aí, inclusão em programa oficial de auxílio, já falei, acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar, colocação em família substituta, que essa aqui só o juiz que faz, né? O Conselho Tutelar não faz a colocação em família substituta. E aí, gente, é muito importante que nós reflitamos aqui conjuntamente, porque isso aqui é uma parte da atribuição da ação conselheira, aplicar medidas de proteção. É uma parte. Se a gente pensar que a orientação, apoio e acompanhamento temporário, matrícula e frequência, inclusão em programas, são medidas, né? Eu fico pensando como essas medidas são aplicadas. O encaminhamento aos pais responsáveis, mediante termo de responsabilidade, como que essas medidas são acionadas antes de nós pensarmos o acolhimento como uma medida primeira para colocar a criança e o adolescente, e entendendo aqui, nessas novas redações, que o acolhimento é excepcional. No máximo, a criança ou o adolescente precisam ficar 2 anos no máximo, né? O mínimo, que fique no mínimo 6 meses, né? No mínimo não. Que fique, né? Que se porventura tivesse que ficar, que fosse até 6 meses, excepcionalmente 2 anos. E aí vocês sabem que a realidade do Brasil é a realidade que você, uma vez que entra, né, a permanência, a gente acompanhou agora recentemente no Conselho Municipal de Santos os acolhimentos, e a gente viu, né, a permanência de crianças para além dos 2 anos de possibilidade, sendo que aquelas crianças têm familiares, mas nós não temos programas de apoio e auxílio às famílias, e que, portanto, elas permanecem, e quando elas se ultrapassam, chegam na maioridade, o Estado devolve elas para a sociedade. Devolve de que modo? Então, que a gente pudesse parar um pouco para refletir essa questão do significado. Porque, recentemente,
Eu fui questionada por ter sido incisiva numa reflexão que o Edson Seda fala, né, que o Conselho Tutelar ele não tem autonomia, quem tem autonomia é o órgão, e que a autonomia do órgão é para dar condições para que ele possa agir em prol da garantia dos direitos fundamentais da criança. E que o acolhimento realmente é medida excepcional, e como excepcional ela deve ser tratada na ação conselheira. Aí a pessoa disse assim, que essa minha fala estava prejudicando o trabalho dela como conselheira tutelar. Aí eu falei assim, não tenho culpa, mas essa é a visão que eu defendo do Estatuto da Criança, que é excepcional, e eu vou continuar defendendo até eu morrer. Não tem como defender diferente, porque se não fosse assim, não teria sentido a gente ter lutado para chegar até aqui. Esse primeiro órgão da democracia participativa, financiada pelo Estado, com pessoas da comunidade, eleita pelo povo, para defender os direitos da criança e do adolescente. Para defender, não. Para zelar. Sempre eu me corrijo. Zelar é mais que defender. Defender é uma parte da ação. Zelar é muito mais amplo do que só defender. Então, queria discutir com vocês sobre essas questões. Para os conselheiros e conselheiras aqui presentes que já estiveram nesse cargo, né? Vamos pensar nas defasagens que existem nos municípios em relação a programas de apoio ao auxílio à família, né? E entender que a política de assistência é apenas uma pequena política, né? No sentido que ela por si só não consegue assegurar trabalho, renda, que não é dela, esse lugar. A fatia dela é trabalhar convivência familiar e comunitária, é o papel da assistência, né, por meio de todos esses serviços que ela tem, e que, por vezes, a gente fica sobrecarregando a assistência para uma coisa que é de habitação, de políticas de trabalho, emprego e renda, que não existe, e que a gente não consegue dar conta dessa ação conselheira, porque, de fato, há uma insuficiência de serviços onde deveria ter mais serviços que atendessem as famílias. Só vou contar um exemplo, depois eu passo para vocês. Em 1996, eu fui conselheira em São Paulo, e tinha um grupo muito bom, Estela Graciane, um povo da moradia muito bom, e o Conselho Tutelar, já iniciado em São Paulo, havia identificado que não existia programas de auxílio à família conforme previsto aqui na medida de proteção, programas de oficial, inclusão em programas oficial ou comunitário de auxílio. E aí, a gente, no CMDCA, com verbas do FUNCAD, resolvemos criar uma proposta piloto para pensar o que seria um programa de auxílio à família. E criamos o PROASF. O executivo tentou falar, não, que vocês não podem fazer isso, porque isso é do executivo. Não, o executivo vai executar o que nós vamos deliberar. E formulamos, fomos para o Ministério Público, depois de um ano, o Ministério Público pediu para fazer cumprir, né? O Maluf estava saindo, o PITA entrando, e o PROASF começou. E aí, evidentemente, começou, depois parou, porque a ideia de iniciar é que depois a política pública inclua, em uma das políticas públicas, e como em 96, a LOA só tinha 3 anos, nem existia essa estrutura de SUS que tem hoje, vai ficar na assistência, mas vai ficar como? O PROASF na assistência. Não vinculou ao orçamento público e o programa se desfez, depois de um certo tempo. Mas, naquele momento, a gente mostrou para o município que era possível.
Evidentemente que a gente utilizou, né, o que está no texto do ECA, os juristas nos auxiliaram a montar a proposta e a gente mostrou para o município de São Paulo que era possível criar um programa para a família, porque, de fato, as famílias daquelas crianças atendidas pelo conselho estavam muito sem ter serviços que as atendessem. Então, isso só é ilustrativo, né? Se vocês quiserem recuperar a história do PROASF, está em qualquer site da prefeitura e do próprio CMDCA, mas para dizer o seguinte, é possível, a partir da análise da realidade que a gente faz, a gente provocar, primeiro, o executivo a fazer algo semelhante e não conseguindo. É uma correlação de forças todos os dias, se a gente pensar no que a gente faz, porque não é um trabalho que eu vou lá, está tudo montado. Requer de nós densas articulações com os nossos pares, né? E a gente sabe que quanto menor o município, mais difícil de articular, porque geralmente as prefeituras têm o pacto com A, B, C e D, e aí o conselho tutelar vira um sujeito ou uma sujeita não grata, pela possibilidade que ele tem de transformar a realidade, e ele tem que ter uma rede gigante ao seu lado para apoiar nas suas decisões, porque não é uma ação isolada e não pode ser realmente uma ação isolada. Então, eu queria que vocês trouxessem aqui, a partir dos dados que vocês já tiveram, e aqui tem muitas pessoas que já passaram por esse lugar, dialogar um pouco sobre o entendimento das medidas específicas de proteção à infância e adolescência. Então, com vocês a palavra, gente. Ô Francisca, nós tivemos, a Edmir está falando, nós tivemos uma experiência semelhante aqui em Santos, no início do ano 2000, quando a gente percebeu a ausência dessa política de apoio à família, né, de atendimento à família. Não existia, né, era muito incipiente. Aí nos mobilizamos, enquanto Conselho Tutelar, nos organizamos com a sociedade, e aí começamos a discutir isso com a sociedade. Lá, naquela região do Pedro Crescente, ali na antiga da Vila Gilda, a gente uniu as pessoas, chamamos o pessoal da educação, da assistência, da saúde, e começamos a discutir. Mas o pessoal que trabalha, não o pessoal que está no pé no chão, né? E aí começamos a discutir com eles, né? Formatar um modelo de um atendimento integrado, e a gente criou a Rede Família. Aí, mas para isso a gente lutou bastante, mobilizou, tentamos colocar isso colocamos na lei orgânica. Mas para isso nós tentamos fazer aquela lei de iniciativa popular, fomos para as ruas coletar assinaturas, é um movimento na cidade enorme, enorme. E aí acabamos fazendo, o governo acabou acolhendo nossa proposta e colocou isso como uma política pública. Isso está na lei orgânica, inclusive, né, do município. Então, a Rede Família surgiu assim, que é dar um start, quando surge um problema com a família, eles já mobiliza toda a rede necessária de apoio para poder dar suporte para essa família e atender essa família. Então, é exatamente o que você falou, tem que mobilizar, articular, é desgastante, mas vale a pena. A gente participou na época com a gente, e a gente conseguiu implantar. E até está hoje funcionando. Eu já tinha ouvido essa experiência de vocês, né, durante nosso mandato. Várias vezes você trazia isso à tona, principalmente no período mais grave da pandemia, quando os conselheiros e as conselheiras traziam os relatos de como eles estavam percebendo, né, a agonização das famílias diante da situação da miséria que foi, né, deflagrada com a pandemia, acentuou mais a miséria. Então, já existia miséria, já existia desigualdade, a pandemia acentuou mais. E os conselheiros traziam quais são as respostas do poder público. E, de fato, respostas foram ínfimas, mesmo que o governo federal, aquele desgoverno, né, tenha colocado para assistência recursos em algumas locais, até para divulgação, até para higiene, que sem ser essa ideia higienista,
mas que os municípios poderiam gastar, inclusive com isso, custear as famílias, né, que desproviam desses meios. A gente fez um relatório, eu e o Célio fizemos uma análise de alguns municípios que o dinheiro entrou e que esse recurso mínimo que poderia ser trabalhado nos territórios, nem isso foi trabalhado. Então, existiu o recurso, a gente também não conhece como acessar essas plataformas que o governo criou para a gente saber quanto que entra nas políticas, como é gasto e se é gasto. E tiveram municípios, Santos foi um que ficou o dinheiro, né, da assistência de várias rubricas sem ter sido gasto no auge da pandemia. Tá? Então, para a gente verificar que o gestor ele tem uma responsabilidade de publicizar essas questões que chegam no município. Então, eu lembro que todas as vezes que as conselheiras e os conselheiros traziam essa questão, e o poder público estava ali presente na reunião, ninguém falava, olha, tem uma verba que veio a mais para a gente investir, nós vamos pensar em quais territórios, né, há uma emergência para a gente investir essa questão. Eu lembro que até Sarna teve no território do centro, né, que poderia ter sido investido esse recurso que veio para a política pública e que a gente realmente não teve uma resposta efetiva do poder público em relação ao que foi feito, né, concretamente com as famílias, para que essa questão, que era uma questão de saúde pública, mas deveria ter sido uma ação intersetorial, nós não ouvimos uma vez sequer que estava sendo providenciado, que as políticas XPTO se reuniram para responder àquela questão. Então, os conselheiros trouxeram a demanda para o Conselho Municipal, o poder público falou, vamos nos reunir, e, bom, eu saí no dia 19 de janeiro deste ano, eu não ouvi, né, a resolutividade, né, porque diante de uma denúncia concreta, tem que ter uma ação concreta. Por isso que o órgão, o Conselho Municipal, é composto de conselho representantes da sociedade e do Estado, para que o Estado, que tem assento ali, possa ouvir, né, e encaminhar o que está sendo discutido. Mas, por vezes, por mais bem conduzido foi pelo Edmir, que foi presidente à época, as respostas muito evasivas. Então, o que a gente faz numa situação dessa, né? Então, essa questão da Sarna ficou muito presente na minha cabeça, porque foram 1, 2, 3 reuniões denunciadas que num território X de Santos, a Sarna estava, né, atingindo as famílias e não tinha uma ação concreta. Então, eu fico pensando, tá bom, a gente podia, aquilo lá atingiu uma coletividade, tinha criança no meio e tal, mas é como se as pessoas, por si só, resolvessem seus problemas. Então, qual é a resposta coletiva que a gente vai pensar no que o ECA nos propõe a fazer? Não existe, vamos criar. Mas até criar demora 1 ano. Mas é melhor a gente pensar agora, porque daqui a 1 ano tem a política, do que não criar nada. Oi, Thaís. Na verdade, professora, eu acho que assim, isso foi uma coisa que sempre me incomodou, né? Porque eu acho que, na verdade, o estatuto, quando ele traz junto os papéis do Conselho Tutelar, junto com o Ministério Público da Rede, né, e até com o próprio CMDCA, é fazer aquele ateste de revalidação dos registros das entidades. E tanto se traz das discussões das demandas do Conselho Tutelar, onde talvez dos direitos fundamentais o maior índice seja do direito da convivência familiar e comunitária. Pouquíssimo se avança nesses atendimentos, que na maioria das vezes vem com essas entidades, no que de fato diz o que diz o artigo 90, quando fala em apoio, né, sócio-familiar, em apoio meio aberto. E talvez até porque também não tenha
este conceito do entendimento do que tem. Então, hoje é sabido por Santos, né, e com certeza isso deve estar nos outros municípios também, que várias são as organizações que têm e que fazem, mas muitas vezes já com os seus termos ou com as suas parcerias com as políticas, e o Conselho Tutelar não pode encaminhar direto. Né? Ele tem que encaminhar para a política afim para poder encaminhar. E aí tem diversos exemplos que a gente pode dar se formos pensar nessa discussão de proteção integral. Por exemplo, uma família, se tem um filho do Estado, ele não entra no programa de educação integral, porque é do município. Então, discussões que precisam ser mais aprofundadas, né? Assim mesmo, aquela família que ela não tem um recorte da política de assistência posto como as tipificações da assistência, mas ela está no limbo do mesmo da questão da saúde. Quem está atendendo? Que política é essa que está chegando, inclusive, para ser esse elo de apoio, até mesmo de rede para o Conselho Tutelar poder encaminhar? Então, eu acho que é exemplo, talvez, do que seja habitação, e aí talvez eu vá fazer uma provocação ou para outra aula, para poder também, de repente, ser mais uma discussão, propostas de seminário e tudo pela própria universidade, que eu acho que talvez precise se discutir isso no âmbito de conselhos e, de repente, ter um conceito até integrado, conselho de assistência, junto com o CMDCA, né? Hoje tem diversos conselhos, inclusive aí setoriais, que se a gente for também pensar como uma questão integrada e trazendo aí a sua essência de criação de conselhos, poderia aí talvez pensar numa política pública mais efetiva e que a gente sabe que talvez não vai ser num espaço curto, mas que precisa acontecer de alguma maneira. Né? Isso sempre foi algo que me incomodou bastante enquanto atuação de conselheira e não mais depois como conselheira, mas aí nos papéis dessa questão, dessa discussão efetiva dessa rede e nessa política pública. Então, eu acho que isso hoje pode ser considerado um nó, né? Não sei como quem está na ponta. Está fechado, Francisca. Francisco, está fechado. Microfone. Eu acho que a Thais, ela traz aí uma questão, né, que é uma questão que atravessa os 33 anos do Estatuto, né, realmente as respostas políticas são muito aquém das demandas da população e os direitos da infância estão muito longe de serem assegurados pelo Estado, né? Então, a gente tem aí, os programas são insuficientes para as famílias, principalmente o programa de geração de emprego e renda. E ela trouxe uma questão muito interessante, como que a gente vai trabalhar de forma articulada e com esse entendimento do significado que foi proposto pelo Estatuto. E aí, quando a gente lê o ECA comentado, lá da edição do Malheiros, quando os juristas comentaram, todos trazem essa perspectiva da integralidade dos direitos fundamentais, né? E a gente percebeu que nos 33 anos nós não caminhamos nesse sentido de assegurar tais direitos. Mas vamos colocar para a Ângela também dar a sua contribuição. Boa noite a todos. Me ocorreu uma situação, porque além de não ter as políticas públicas, ou então, quando tem, não ser cobradas, não ter o órgão, o encaminhamento correto, tem também aquela situação de não enxergar o que existe. Um exemplo, eu tenho um filho deficiente mental. Então, em duas situações. Primeira, o censo veio, nós atendemos, mas não ficou registrado que meu filho é deficiente, porque não tinha esse item na pesquisa. Eu fiquei indignada, perguntei para a pessoa responsável, então ela colocou que eu tinha um membro analfabeto. Tá. Quer dizer, abrange analfabeto. Então, como é que vai ter política pública voltada à deficiência
se você não tem os dados de quantos existem, onde eles se encontram. Então, acho também uma grande situação não querer aceitar o problema. Na época do Carmelita, quando teve as audiências públicas, que os pais se reuniram para ser chamados, muitos pais não deram importância. Não, pode fechar o Carmelita, porque eu tenho condições de encaminhar para outras escolas. E, na verdade, aqueles que não tinham, por condições da própria criança, da condição do pai, da distância, enfim, ficaram fora da assistência, né? Então, também foi um grande erro na época, foi documentado, foi comentado, né, debatido, por que alguns pais também se sentem, né, no privilégio e não aceitam essa coletividade de ajudar aquele mais vulnerável, mais necessitado. E uma outra situação também que nós fizemos no fórum, com a nossa amiga Natália, o Edmir e o Sérgio, né, presidente do fórum, foi a pesquisa justamente pós-pandemia. Quantas crianças estavam fora, qual tinha sido a evasão, quais eram os problemas de saúde acarretados, os pais em casa, perda de trabalho, enfim. Foi feita uma pesquisa com todas as escolas, os pais participativos, e nós também não percebemos muito empenho do executivo em receber essas informações. Então, eu fico só jogando esse questionamento. Eu acho que boa vontade está cheio, mas o que está faltando também é uma política de procurar, de achar, de identificar, localizar as situações mais vulneráveis, porque fica muito fácil a gente atender o que é para ser atendido, né? O difícil é atender aquele que não consegue o atendimento. Então, fica só a minha colocação, porque eu passei por essa situação no censo. Meu filho saiu como um analfabeto, e, na verdade, ele é deficiente mental. Obrigada, boa noite. Então, Ângela, muito... Nossa, sua questão, ela é reveladora, né, do como que o censo é inconcluso, né? Como que pode não ter um campo de pessoa com deficiência? E é como você falou, se ela não é visibilizada, como que nós vamos reclamar política pública? E a gente pode reclamar de um outro jeito, porque não tem só o censo para a gente se valer dele, né? A Dirce Koga, que faleceu o ano passado, uma estudiosa da PUC São Paulo, o Conselho Municipal contratou e ela chegou a fazer uma parte de um diagnóstico socioterritorial da criança e adolescente de Santos, né? E essas questões todas aparecem. Então, eu concordo com você que o Estado, ele é um dado, por isso que a gente sempre que trabalha com dado, a gente não pega só um dado, a gente pega o dado de várias fontes, porque o IBGE é só um dado. O que vocês fizeram no fórum, né? Eu falo vocês porque eu sou do fórum, mas eu não contribuí com aquela pesquisa. Então, você, o Edmir, a Natália, o Sérgio fizeram de uma riqueza o Fala Família, né? Então, as famílias disseram das condições delas, como elas estavam, como seus filhos foram ou não foram para a escola. Então, aquele dado que foi sistematizado pela Natália poderia ser utilizado tanto pelo âmbito estadual, né, porque a educação, o ensino médio também foi alcançado, quanto a educação municipal. A educação municipal, ela até avançou, né, tem um projeto, acho que a partir de provocações do próprio CMDCA, a educação criou um projeto que vai em busca, né, a educação hoje está fazendo a busca ativa das crianças. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque de tanto o Conselho Municipal e o Conselho Tutelar colocar essa demanda para a educação, hoje a educação tem um projeto que ela monitora isso. Então, elas estão nos territórios de forma muito vigilante. O município de Santos, estou dizendo o município de Santos. Então, essas questões que não saem da nossa pauta e a gente vocaliza até internalizar a política pública, é necessária. A questão do seu filho é uma expressão
do como esse país, né, ainda trata a pessoa com deficiência, né? Isso não poderia ser uma barreira. Um documento censitário tem que revelar todas as questões que estão postas na sociedade para a gente justamente pensar ações que elevem a qualidade de vida do seu filho e de outras crianças que estão postas no município, para que ele possa, né, não possa ter impedimento para ele poder transitar, tivesse transporte gratuito para você poder levá-lo a espaços públicos, né, poder ir à praia. Então, deveria ser direito dele e delas, das pessoas com deficiência, esse tipo de acesso, né? Mas esse problema não é seu, esse problema é nosso como sociedade, né? E quando o ECA fala assim, por omissão da sociedade-estado, nós somos sociedade e nós temos que chamar isso para nossa demanda. Eu estou esse semestre com uma aluna com deficiência visual e eu perguntei para ela, como você está se sentindo? Um pouco perdida. Por que perdida? Ela falou assim, porque é difícil. Eu falei, nós fomos preparados, né? Eu tenho uma sensibilidade gigante, porque eu trabalho com projetos com criança e adolescente, e a gente espera que tenha também crianças com deficiência, então a gente tem estudado e se preparado melhor. E aí ela disse assim, eu sinto que as crianças, eu sinto que a sala ainda não me acolhe. E, seu filho, que bom conhecê-lo. E eu disse assim, é um problema nosso. Então, eu quero me propor ser parte da sua rede de apoio. Porque, por exemplo, se a sua amiga não chega na hora para você almoçar, tem que ter uma outra pessoa que vai numa boa, porque ela perdeu a visão recentemente. Então, ela não está acostumada, como meus amigos, eu tenho 2 amigos professores cegos que vão para a Europa, que vão para Cuba, que vão fazer palestras. São cegos. Mas isso não é uma barreira que impede eles transitarem. A minha aluna, que perdeu a visão recentemente, ela está se adaptando a esse mundo. Então, tem que ter uma rede gigante que apoie. Então, ela diz assim, ontem eu não comi porque não tinha ninguém para me levar no restaurante. Falei, você não pode ficar sentada, pega a sua bengala e fala, quero comer. Todo mundo tem que te ver. Então, ela tem que ter muitas mãos, muitas pessoas que falam assim, não, você não pode ficar sentada como um vaso, porque você não é um vaso. Então, amanhã, eu vou entrar na sala de aula e vou falar isso para os alunos. Olha, a Carol está aqui, né? Se vocês verem sentada, pergunto, Carol, não, né? Sem também querer proteger. Só pergunto, está precisando de alguma coisa? Ela vai falar, eu estou aqui esperando alguém para me levar em tal lugar. Então, por favor, se ofereça para levá-lo. Porque nós temos que se educar, gente. Porque estão aqui, fazem parte do nosso meio e nós temos que assegurar, tirar as barreiras que impedem as pessoas estarem conosco. Então, e hoje veio uma menina de fora, uma estudante árabe, eu quero voltar para o meu país. Veio como refugiada, né, da Síria, e falou assim, é muita gíria, vocês falam muita gíria, eu não entendo nada, falou que a sala de aula, né? Falei, então, vou falar para os alunos falarem em português correto, porque aí você vai conseguir falar. Então, são tantas questões, Ângela, que nós temos de administrar no dia a dia para eliminar as barreiras para as pessoas permanecerem, né, estarem conosco. Então, a questão da deficiência é uma, a questão dos refugiados é outra, então eu acabei de dizer aqui 2 situações que eu acabei defrontando essa semana. Mas voltando para as medidas de proteção, é isso. A Thaís falou, você falou, e a gente está fazendo aqui a síntese. Nós temos que colocar no colo do executivo o que, de fato, é necessário para assegurar que a criança conviva em comunidade com as famílias. Acho que nós temos aqui uma dívida com a infância brasileira que continua sendo essa, né? Nós temos que ter no horizonte um mandato que nos coloque nesse movimento, nessa direção. Nós temos que provocar a universidade, abrir as portas, querer curso permanente, nós temos que estar nessa contramão da institucionalização. Olá, como você chama? Como ele chama, Ângela? É o Jonathan. Ele está aqui abraçado. Ele não perde uma aula. Que bom tê-lo aqui conosco, Jonathan. Nós estamos trabalhando aqui. É o Jonathan Ferrer.
Muito bom, Tchau. muito bom. Prazer. E nós temos que estar junto, né, nesse apoio a futuras conselheiras que vocês vão se eleger, com certeza. Temos que fazer muitas campanhas e que o curso que a gente está aqui desenvolvendo como uma primeira etapa, ele não pare por aqui, porque o ECA é imenso e nós temos que conhecer tudo o que é possível para a nossa atuação conselheira, para que a gente, de fato, contribua com a garantia dos direitos, né? Então, a Thaís disse, né, do quanto que é limitante ver o Estado, a gente acionar e o Estado não responde, e que parece que não acontece nada, né? Porque, por vezes, é assim que a gente se sente também, não acontece nada. Então, como que a gente mais organicamente, junto ao fórum, né, dos direitos da criança, podemos atuar sendo essa fonte de fortalecimento de vocês, que a partir de outubro serão os novos conselheiros e conselheiras dos vários municípios, né? E pensar em como que a gente pode permanentemente ir refletindo para a gente conseguir ter respostas mais coletivas àquelas questões que a gente acha que é individual, mas parte do que a gente faz, trabalho da ação conselheira, ela é coletiva e ela não é individual. Porque o problema é que te afeta outros jovens, outras crianças, na questão, só estou te dando como exemplo aqui, por exemplo, na questão da pessoa com deficiência. Então, se a gente for trazer aqui as situações de violações que tem no dia a dia, são inúmeras e, de fato, eu te falo, hoje a gente não tem resposta de política pública, né? Então, como que a gente lê isso e devolve para o Estado como uma ação concreta? Oi, Edmir. Fran, só para poder ilustrar, tinha uma promotora em Santos, a doutora Paula Trindade, que ela dizia assim para a gente, quando ela se reunia com os conselheiros tutelares, ela falava assim, olha, vocês não hesitem em mandar as coisas para mim. Só tem uma pessoa, só uma pessoa que gosta de vocês, sou eu. Os pais não gostam, o poder público não gosta. Só eu gosto de vocês. Ela falava assim, isso ficou marcado, até a gente se encontra de vez em quando, eu comento isso com ela. Mas por quê? Infelizmente, é verdade. É verdade. Quem garante política pública para criança e adolescente, da parte mais excluída, da parte mais vulnerável, é o Ministério Público. Por mais de 800 ações de creche que a gente fez, e foram construídas várias creches por conta disso. Como falei, o Capstadê, Justiça Restaurativa, a UNIA, o próprio NAI. Quer dizer, tudo isso veio através de ações do Ministério Público. Não veio assim de bom grado, o governo não deu. Então, é o que eu falo, por exemplo, quando o conselheiro tutelar, ele tem que materializar tudo, ele tem que documentar tudo, ele tem que ter embasamento em tudo que ele faz. Porque na hora da representação, ele tem subsídio, né, para poder mostrar, de fato, que aquilo é necessário e não está tendo o atendimento devido pelo poder público. Então, o gestor público, na verdade, ele faz muita propaganda, tudo, mas não é mole. Não é mole, não. Quer dizer, então, o Conselho Tutelar, por isso que ele é muito importante no sistema de garantia de direito, porque ele está no front ali. Ele é, como se diz, o olho do juiz ali na área. Então, ele está pronto para poder defender aquela criança adolescente. E, para isso, ele tem que ser bem hábil com relação à questão da materialidade que ele possa fazer com relação a tudo o que ele fizer. Então, posso falar ou tem alguém na frente? Pode falar. Então, só para ilustrar também, lembro da área continental de Santos, que é uma área aí que fica, né, isolada, parece que é um outro mundo, na verdade, é do próprio município. E falando em política pública, quando cheguei, né, tinha lá o atendimento à criança deficiente na escola, né, na creche, na verdade. E, na verdade, era uma sala separada do âmbito escolar, que ficava na praça lá junto com os outros órgãos também da prefeitura. Então, assim, isso, para mim, né, na época, foi uma coisa que me surpreendeu muito, né, e que eu entrei, sim, com o processo, e que, né, tivemos uma promotora que foi lá conhecer a área continental, que podemos, né,
pôde ver de perto, né, várias coisas, né, tinha a cozinha lá da escola, que eles iam aumentando o piso da cozinha, e as pias iam ficando lá para o fundo, e aí as crianças ficavam sem refeição, porque a maioria dos funcionários estavam afastados. Então, assim, quando a gente vai movendo, quando a gente vai mexendo, quando a gente vai entrando dentro, né, dessas políticas públicas, seja ela na educação, seja na saúde, né, a saúde fez lá a policlínica, tudo linda, maravilhosa, não deu 2 meses, caiu todo o teto, caiu tudo, aí volta lá junto com a assistência social, né, e se a gente não está próximo, se a gente não está visualizando, né, então, assim, a política pública, ela tem, ok, mas como ela funciona? Né, a gente tem um grande exemplo aí também, de uma política pública que já era para estar funcionando na cidade de Santos, aí, acho que, né, da época aí do Sedmir e tudo, que é a terapia familiar, que ajudaria tanto. Cadê, né? Até hoje, o município ganhou processos e tudo, nós não temos. Como briguei por isso? Porque, tipo assim, não tem como você tratar a criança num lugar, o adolescente no outro, a mãe no outro, o pai no outro. Ah, porque não pode ser feminino com masculino, porque não pode ser isso. Ah, não, mas aqui é só droga, aqui é só isso. E você vai colocando em caixinhas novamente, né? Que já falei sobre isso aqui. Então, assim, olha o quanto que se a gente for, né, realmente atuando, que a gente estiver em cima, a gente sabe que muitas vezes a política pública ela tem, mas aonde ela funciona, né? Então, eu só queria ilustrar o quanto que é prazeroso, quanto é, né, digno o trabalho do conselheiro tutelar atuando, né, o que se diz mesmo do estatuto, ali na rua, né, ali no local, ali onde que realmente a criança precisa estar protegida. Muito bom, Rose. E aí, eu só queria dialogar com o Edmir para essa nossa próxima gestão de conselheiras e conselheiros, que a gente pudesse fazer uma ampla campanha com o dinheiro do Fundo da Criança, né, de divulgar o Conselho Tutelar. A população tem que desconstruir essa imagem que atrelou um Conselho Tutelar, o inimigo da criança. Nós temos que sermos requisitados pelas famílias. As famílias têm que gostar da gente. As crianças têm que gostar da gente. Nós temos que ser o apoio das infâncias e adolescentes da região noroeste, da área continental, da região leste, dos morros. Eles precisam saber que nós somos aliados, que nós não somos inimigos, que nós não queremos tirá-los da família. Né? Então, acho que uma campanha maciça do significado, da importância do Conselho Tutelar, porque esse significado que deram não representa o Conselho Tutelar. E só para concluir, né, e não deixar uma coisa aberta, assim, professora, o quanto deu certo esse trabalho. A escola, né, foi refeito tudo isso, foi organizado, né, foi aumentada a escola, a outra escola, as crianças com deficiências estão agora em conjunto com os outros, então, o quanto que o trabalho, né, da equipe deu certo, né, e não foi só o conselho, foi a promotoria junto, foi os secretários juntos, né, então, quer dizer, olha como o movimento deu certo. Eu falo que, né, o Conselho do Centro, na atuação que tivemos em conjunto, com quanto olhamos para a área continental e o quanto a área continental foi vista, né? Não tínhamos nem dados quando a gente levantou os dados de violência doméstica, de abuso de criança e adolescente, todo mundo se assustou, porque a área continental foi para primeiro lugar, foi muito discutido sobre a ficha de notificação de violência e tudo, e na verdade não era. Na verdade, é que não se trazia à tona essas informações. Né? Então, é muito importante, porque deu visibilidade para a área continental, porque muita coisa aconteceu na área continental, e a partir, né, de equipes trabalhando junto, né? Então, assim, assistência, educação e conselho, e a maioria das coisas, né, foram poucos os processos que fizemos contra, né, o prefeito e tudo. A maioria das vezes foi sentado em reuniões, foi debatendo, foi conversando,
foi trazendo aí, né, problemas, mas também solução de como podemos fazer, de como podemos melhorar. E, claro, com muita insistência, né, senão a gente não consegue. Então, parece cansativo, e às vezes a gente, né, dá uma desanimada e tudo, mas assim, quando a gente começa a ver os resultados, porque eles não são do dia para o outro, a gente sabe que o Estatuto está aí, olha, há quantos anos, e a gente nem, né, mal conhece, mal traz ele para a comunidade. Eu entrei conselheira, nem sabia que o Estatuto existia, e assim, o quanto eu utilizava o Estatuto sem saber que eu utilizava ele. Né? Então, assim, é muito rico. Então, era só para fechar, que deu certo, trouxemos a visibilidade da área continental, né? E é o que a gente espera, que realmente as coisas dê certo para vários, né? Para muitos, porque um caso individual é, lógico, muito gratificante, vai ajudar aquela criança, mas quando a gente faz o coletivo, é magnífico, é muito bom. Já começou a campanha, nessa linha a campanha, então já vai montar o projeto de divulgação que o Conselho vai aprovar com a próxima verba do FUNCAD. Nós vamos lá defender esse projeto junto, viu, gente? Ângela. Só para contribuir com a sua ideia, com a fala das colegas, agora entrou o assunto abuso, né? Assédio sexual. É matéria agora de diálogo na FIPA, como suicídio, como depressão, que é a sua segurança do trabalho, então a gente faz palestra justamente voltada. Então, de repente, nos programas da FIPA, poderia estar colocando o item da ECA, né? Prevenção e atendimento à criança, que as pessoas não conhecem, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção, a família, o entendimento. Então, de repente, seria um canal também a CIPA, porque passa a ser obrigatório, matéria obrigatória. E isso é válido, confirmando a sua intenção, Francisca. Quando eu era segurança no metrô, a gente tinha muita reclamação, porque a gente pegava, na época, os pivetinhos, né? Aquele pivetinho que batia a carteira, aquele pivetinho que corria, chamava urubu, que vendia produto dentro do trem, que ia no banheiro, né, que nascia no banheiro, que era abandonado no banheiro, e às vezes a população não entendia, né, como é que a gente pegava a criança, levava, né, para as partes internas com testemunha, encaminhava para a Delpom, na época era FEBEM, né, Então, o que o metrô fez? Ele fez justamente uma campanha com usuários, então abria um horário em determinada estação, e quem quisesse ia participar das atividades da segurança do metrô, inclusive em relação às crianças, porque que tinha mais gente, era revoltada, como é que pegava o menininho daquele jeito pelo cangote atrás. Mas isso era outra situação, era outra treinamento, né? Porque o metrô tem a delegacia lá na Barra Funda. Então, faltava essa campanha de esclarecimento justamente da proteção da criança, que ela estava correndo risco, ela podia sofrer um acidente, ficar preso o pé na escada rolante, e assim por diante, preso na porta, quando saía correndo, quando alguém ia pegar. Bom, enfim, é a campanha realmente que elucida bastante o trabalho, né? No caso nosso, elucidar o trabalho da conselheira tutelar e conselheiro. Muito bacana mesmo. Uma coisa, gente, que eu percebi também nessa última gestão do Conselho, é que a gente não conseguiu imprimir o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a gente pressupõe que todo mundo tem computador para baixar o ECA, e não é verdade, né? Então, nessa campanha, a gente também, não só, eu estou falando de Santos, porque eu estou trabalhando em Santos, e eu sinto falta de ter Estatuto de Santos, né? Então, tudo que a gente precisa, a gente vai para outros municípios pedir ECA, ou no CONDECA, que é o Conselho Estadual da Criança. E que a gente saia também com esse compromisso daqui, né? Que nós vamos ser futuramente conselheiras, mas que a gente saia com esse compromisso de pensar numa campanha, colocar no colo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança essa campanha para difusão do Estatuto a partir do Conselho Tutelar. Porque, de fato, hoje, como ele está colocado, em algumas, né, regiões do país, é de um jeito muito pejorativo, preconceituoso,
e que não o coloca nessa dimensão de zelar pela garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, a gente tem que colocar na centralidade do debate da infância este órgão que é tão importante para a democracia, para a infância e para a luta que a gente vai fazer nos próximos anos de pensar novas políticas públicas, porque nós temos que avançar nessa direção das políticas públicas e nós temos tudo para avançar. Eu sempre digo, nós estamos no estado de São Paulo, que é a segunda economia, a segunda arrecadação nacional. A primeira é a União, que arrecada todos os impostos, todo mundo, que é a União. A segunda arrecadação é o estado de São Paulo, e a terceira arrecadação é o município de São Paulo. Você sabe que Santos da Baixada é o que mais arrecada também, por conta do poço, por conta dos royalties do petróleo. Então, não falta dinheiro. Nós não temos problema de dinheiro, nós temos problema de aplicação desse recurso na política pública. Então, nós temos que debater cada vez mais orçamento público. O Sérgio, do Fórum, ele disse muito isso, e eu concordo com ele. Nós temos que atrelar a discussão da política pública com o orçamento. E nós, que estamos nessa lida de conselheiro tutelar, temos que fazer um esforço, como vocês estão fazendo agora, que para mim isso aqui é louvável, querer estudar até essa hora da noite para iniciar bem o mandato. A gente tem que estudar mais orçamento da política pública para a gente entender, né, como que vem o dinheiro, como é gasto e como que a gente pode contribuir para ver mais dinheiro, porque é possível ter mais dinheiro. Porque sem dinheiro, qualquer palavra, qualquer proposta vai se perder no vento e a gente não vai... E a gente sabe que tem muito dinheiro e a gente tem como gastar com coisas que efetivamente cumpram um papel, né, na perspectiva da garantia. A Marlene quer falar e a gente vai passar para a síntese do encontro, o que nós vamos sair com tarefas aqui desse encontro. Vamos lá, Marlene. Bem, primeiro, boa noite a todos. Só complementando o que a professora Francisca falou a respeito do conselheiro tutelar ser esse bicho-papão, vamos dizer assim, como sugestão, eu diria, de mais palestras, passar informação do verdadeiro papel do conselheiro tutelar para a sociedade. Um exemplo, eu trabalho na educação infantil há 13 anos. Nunca vi uma palestra de um conselheiro tutelar dentro da escola explicando o que é o ECA, explicando os direitos e deveres das famílias. Então, seria mais uma sugestão, porque o que eu mais escuto é conselho tutelar não serve para nada, conselho tutelar não faz nada, por falta de conhecimento, ignorância de informação mesmo. Então, seria só uma sugestão, não sei se eu chegarei lá ou não, mas para quem já está na ativa aí, divulgar um pouquinho mais o trabalho do Conselho Tutelar, começando pela escola, porque a defasagem dos direitos das crianças dentro da escola é gigantesco. Eu poderia enumerar mais de diversos casos, de tantos casos que eu já presenciei, mas é só uma sugestão. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Marlene. Nós sabemos também que o CONANDA, em 2007, baixou uma resolução, né, da obrigatoriedade do ensino do ECA nas escolas, desde 2007, mas como a gente não tem o monitoramento dessa aplicação, ele não chegou nas escolas. Então, o Conselho Tutelar, ele vai se irmanar nessa luta para divulgar, mas ele não tem que estar em escola. A escola, por excelência, deveria estar fazendo a divulgação, né? Porque é conteúdo pedagógico o ECA. O ECA, ele nos alimenta dessa perspectiva dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, né? O que é responsabilidade da criança, do adulto, da família. Então, esse conteúdo deveria estar nas escolas já desde 2007, e a gente não conseguiu ainda chegar lá. Mas o importante é que todo mundo aqui está na mesma trincheira, todo mundo aqui quer a mesma coisa, e nós vamos dar passos, né? Eu acredito muito nisso. Eu tenho falado com o Admir
que a última gestão do Conselho da Criança, a gente saiu muito fortalecido, porque o Edmir é um incansável defensor dos direitos humanos da criança e adolescente, e a gente sabe que na briga política, como a Rose disse, você não vai com o pé na porta, nem você vai com representação, você vai no diálogo. E a gente tentou fazer diálogos exaustivos para as coisas avançarem. Na minha avaliação, nós temos que celebrar, porque muitos avanços tivemos, né, Thaís? Inclusive, Thaís, o nosso livro ficou pronto, né, com ficha catalográfica, com tudo que manda uma publicação, e o Conselho vai anunciar isso na quinta-feira. Em breve, o Edmir vai nos chamar para o lançamento do e-book, né, do Conselho, que a Thaís fez todo o trâmite inicial enquanto trabalhadora daquele órgão, e que hoje o e-book está pronto, viu, Thaís? Então, parabenizar, né, pelo seu trabalho, pela ação desencadeada por você. E é isso, gente, nós temos que celebrar as pequenas conquistas para a gente conseguir ter energia para continuar essa luta que é tão difícil. Rose. Então, professora, só para finalizar aí também, como a gente, né, desconhece muitas coisas, teve um projeto que foi até na época que o irmão da Thaís era vereador e tudo, que quem fez foi até a Sandrinha, né, a Sandra Santos, e eu, quanto conselheira, participei junto com ela, que foi o ECA em Movimento. Era um tabuleiro, era um jogo, assim, maravilhoso, que a gente conseguiu levar para as escolas municipais, né, e o quanto, muitas vezes, a gente ouvia, né, de professores ou de diretores, assim, né, mas será que isso vai dar certo? Porque o ECA só tem direitos, né, será que isso vai dar certo? E quando a gente movimentava aquelas crianças e adolescentes, né, naquele tabuleiro, em todos aqueles artigos que, na verdade, às vezes pareciam tão frios, né, o quanto que eles se empolgavam e o quanto que eles traziam para a gente uma retribuição, né, de que muitas vezes a gente não dá importância, o quanto eles são interessados, o quanto, né, da forma que levamos para eles, o quanto eles se motivam. Então, assim, foi um projeto muito bacana, foi por pouco tempo, eu sei que provavelmente ainda deve estar dentro da secretaria lá, eu sei que eu depois, como professora, tentei trabalhar este projeto, né, de uma forma diferente, mas, assim, o quanto que a gente ainda tem barreiras também dentro da escola, né? A escola, primeiro nós teríamos que trabalhar com gestores, primeiro a gente tem que começar lá em cima, temos que conversar com nossos diretores, com nossos coordenadores. Fui professora do Estado agora. O ECA é entendido dentro da escola como apenas direito. Ele entende que, tipo assim, um conselheiro ele não faz nada porque ele não pune. Por quê? Porque não tem o conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, eu digo que teríamos que levar mais, não só para o entendimento, né, das próprias crianças e adolescentes, mas primeiro teremos que trazer os gestores, porque eles também não reconhecem. E muitas vezes dentro da própria assistência social, da própria educação, da própria saúde, né? Quando a gente fala de adolescente dentro da saúde, não, mas espera, o adolescente, ele nem é o idoso, que precisa ser prioritário, que precisa estar ali, porque não... E ele também não é a criança. Então, é ali um hiato ali dentro da saúde, que óbvio, né, que vai ser para quem precisa mais naquele momento, mas que o adolescente, ele não vai se cuidar. Ele não vai querer ficar horas e horas ali, né? E quando você traz o estatuto, principalmente na área da saúde, né, o quanto ele dá prioridade? E ele não coloca dentro do estatuto que a prioridade é para a criança. Né? Então, assim, o Estatuto é da Criança e do Adolescente. Então, esse projeto foi maravilhoso, é um projeto que eu acredito que daria muito certo, né? Primeiro se trabalhando com gestores e depois levando para dentro da sala das escolas. Eu acho que é muito bom. Quem conheceu e as escolas que tiveram a oportunidade, foi muito prazeroso. Depois tivemos retorno de diretoras, de coordenadores, né, e foi um projeto muito bom. Aproveitando para dar uma boa noite a todos, tá bom? E vou encerrando a minha fala por aqui. Obrigada, minha querida. Ai, gente, nós estamos chegando ao final,
né? Eu estou aqui anotando as ideias que nós estamos, ideias que, né, são expressas por meio de propostas, a divulgação do ECA, a campanha, o ECA em movimento, como que a gente pode retornar e retomá-lo de forma atualizada, os direitos fundamentais e a questão da habitação, que é o debate que a gente vai promover aqui na Unifesp. Eu queria saber, em relação às medidas de proteção, se ficaram dúvidas para a gente dialogar, para além dessa questão da habitação, que é algo que eu vou promover um debate aqui na Unifesp ainda. E caso tenha ficado dúvidas em relação a essa questão, nós podemos agendar um outro encontro. E aí, eu até pensei, nesse outro encontro, eu trazer a representante mais para frente, né? Não precisa se preocupar agora, chamar a responsável da Defensoria Pública pelo núcleo da criança e adolescente, né? A responsável pelo Estado de São Paulo. A gente poderia agendar com ela e com ele, que é uma dupla, para a gente, essas questões, caso tenha necessidade tenha essa demanda, a gente poder conversar, mas isso, com certeza, eu vou fazer no debate, mas caso vocês tenham necessidade de fazer uma coisa menor, só com vocês, eu me coloco à disposição. A outra questão, agora em abril vai ter um debate da questão da educação antirracista com criança e adolescente. Como a gente pode promover uma educação antirracista? Eu sei que vocês não são professores estrito sensu, mas como vocês podem reivindicar das escolas que elas promovam educação antirracista? Porque as crianças disseram na conferência, nós sofremos muito racismo. Como que a gente pode acabar com isso? Então, causa um sofrimento mental sem tamanho e que a gente precisa também acompanhar se as escolas estão trabalhando com isso, sim. Né? É nosso dever promover, conhecer, né, e contribuir para que nós não tenhamos mais uma sociedade com racismo. Então, a gente vai promover um debate aqui na Unifesp, eu vou mandar para o Edmil o convite, e ele vai socializar para vocês se inscreverem na atividade. Vai ser numa terça-feira de abril, com a Luciana Alves, que estuda, tem se dedicado na sua vida a pensar a educação antirracista com as infâncias e adolescências, né? Porque, é claro que ela se estende para todo o público, mas a criança é a nossa prioridade, né, de pensar ações. Então, eu queria saber se tem mais alguma proposta, alguma recomendação do encontro, né, de medidas de proteção, para a gente poder finalizar nosso encontro. Já são 22h05. De minha parte, agradecer novamente o convite, me colocar à disposição e até o próximo encontro que a gente tiver. O nosso, daqui da Unifesp, eu vou convidar vocês, pelo Edmil, e caso surja demanda de estarmos juntos por conta desse tema, eu posso me comprometer em articular com o núcleo da criança e adolescente da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Muito obrigada, Francisca. Fala maravilhosa. Edmir. Então, a gente quer agradecer a todos, né? Aí, bem, pelo estar dando apoio para a gente na estrutura aí. Obrigado aí por estar toda aí nessa colaboração conosco, junto com o Diogo também. E a gente lembra que o próximo encontro é a doutora Flávia Rios, né? Falar um pouco mais sobre o ato infracional, essas coisas todas. E a gente vai ficar aí antenado com a professora Francisca, a hora que ela aparecer, mandar esses encontros, a gente passa para vocês, para que participem, sempre um ganho para nós. A Thaís, acho que quer falar uma coisa, Thaís? Edmil, eu queria ver, vocês conseguiram ver a possibilidade de trazer um encontro sobre a escuta especializada da lei ou não vai ser possível? Não, a gente não pensou nisso agora. A gente vai terminar o que a gente montou, posteriormente a gente pode pensar, mas não, a gente vai terminar o que a gente montou. Sim.
É que da outra vez eu coloquei de uma possibilidade de ter um encontro a mais, mas para que tivesse essa discussão, né? Ou que a gente pudesse trocar algo que acho que não são todos, a maioria daqui é da Baixada, né? Eu acho que da Baixada ainda não tem nenhum efetivamente operacionalizando, né? De todos, desde da declaração espontânea até a escuta do próprio depoimento. Eu acho que, assim, é uma questão que também precisa ser discutida. E se vocês puderem depois ver com carinho, eu acho que é bem bacana. Legal. Bom, então a gente está terminando, então, né? Eu desejando uma boa noite para vocês. E gratidão aí pela parceria. E os parabéns adiantando você, que amanhã comenta as primaveras. Obrigado, viu, Francisca? Um abraço para todos, uma boa noite. Tchau, Edmir. Ó, nos convida para o lançamento do livro, hein, Edmir? Sem dúvida, né?